Imagine a cena. Você entra em um restaurante, senta-se à mesa e abre o cardápio. Pratos especiais da noite. Bifes de lobo grelhados com manteiga de alecrim, asas de águia fritas e crocantes, costelas de urso assadas lentamente por 12 horas e, para os verdadeiramente aventureiros, medalhões de tigre selados na panela com acompanhamento de leão assado. Seu estômago se revira só de ler isso, não é? Mas por quê? Todos esses são carne. Todos são proteína. Muitos deles, provavelmente, são deliciosos se preparados corretamente. No entanto, algo profundo em seu cérebro está gritando que isso é fundamentalmente errado. Aqui está a parte estranha. Entre em qualquer supermercado do Brasil, de São Paulo a Manaus, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, e você encontrará carne bovina, frango, porco, cordeiro, peixe. Todos herbívoros ou animais que comem coisas mais baixas na cadeia alimentar. A seção de carnes está repleta de comedores de plantas. Mas predadores, carnívoros, os animais que comem outros animais, eles não estão em lugar nenhum. Não porque são ilegais, não porque têm gosto ruim. Eles simplesmente estão ausentes. Isso não é coincidência. Não é preferência cultural. Nem sequer é realmente uma escolha que fizemos conscientemente. Humanos em todos os continentes, todas as culturas, todos os períodos de tempo, chegaram independentemente à mesma conclusão. Nós não comemos comedores de carne, ou pelo menos quase nunca. E quando comemos, geralmente há uma razão muito específica, à qual chegaremos mais tarde. Agora você pode estar pensando, ok, então preferimos herbívoros. Grande coisa. Talvez a carne de predador tenha gosto pior. Talvez seja mais dura. Talvez seja apenas tradição. Mas aqui está o que vai explodir sua mente. Há uma lei matemática oculta governando essa escolha. Uma regra tão fundamental para como a energia se move através dos ecossistemas, que determina não apenas o que comemos, mas quantos leões podem existir, por que as cadeias alimentares param onde param, e até por que a vida na Terra parece do jeito que parece. Os cientistas a chamam de regra dos 10%, e é uma das verdades mais elegantes, porém brutais, em toda a ecologia. Pense em cada refeição que você já comeu. Cada hambúrguer, cada asa de frango, cada peixe grelhado. Por trás de cada mordida, há um cálculo invisível que está rodando há bilhões de anos. Uma equação de energia que molda todo o mundo vivo. E uma vez que você a vê, não consegue deixar de vê-la. Você entenderá por que fazendeiros criam milhões de vacas, mas ninguém cria tigres. Porque há muito mais coelhos do que lobos. Porque predadores são raros, caros, e de uma perspectiva energética, uma coisa terrível de se comer. Mas aqui está o mistério que torna tudo isso fascinante. Humanos comem quase tudo. Somos indiscutivelmente a espécie menos exigente do planeta. Comemos insetos, comemos plantas, comemos fungos. Comemos coisas que matariam a maioria dos outros animais. Descobrimos como tornar plantas venenosas comestíveis. Consumimos laticínios de outras espécies, algo que quase nenhum outro animal faz. Comemos peixe cru, repolho fermentado, queijo mofado e chamamos isso de culinária. Nossa espécie basicamente olhou para todo o mundo biológico e disse: sim, vou experimentar isso. Exceto quando se trata de predadores. Aí traçamos uma linha. Quase todas as culturas humanas decidiram independentemente que comer carnívoros não valia a pena. Isso não é aleatório. Isso não é superstição. Isso são nossos ancestrais descobrindo algo profundo sobre como a natureza funciona, muito antes de alguém saber sobre ecologia ou pirâmides de energia ou níveis tróficos. Então, o que eles descobriram? Qual é o segredo escondido na matemática da cadeia alimentar? Por que comer um predador viola alguma regra invisível que comer uma vaca não viola? A resposta nos leva profundamente nas leis fundamentais da energia, na economia da evolução e na lógica surpreendente dos humanos pré-históricos, que de alguma forma entenderam coisas sobre a natureza que os cientistas não descobriram formalmente até os anos 1940. Isso é sobre mais do que apenas comida. É sobre por que os ecossistemas têm forma de pirâmides, porque sempre há mais presas do que predadores, porque a energia fica mais cara quanto mais alto você sobe, e, em última análise, porque um bife de leão, mesmo que você pudesse conseguir um, representa uma das refeições mais desperdiçadoras, impráticas e potencialmente perigosas que você poderia escolher. Quando terminarmos,
você verá seu prato de jantar de forma completamente diferente. Você entenderá o imposto de energia invisível que todo ser vivo paga. Você saberá por que estar no topo da cadeia alimentar é incrível e incrivelmente caro. E você nunca olhará para um hambúrguer da mesma forma novamente. Porque aquele hambúrguer não é apenas comida. É prova de que seus ancestrais eram melhores em matemática do que jamais souberam. Antes de podermos entender por que humanos não comem predadores, precisamos falar sobre algo mais fundamental. Algo tão básico, tão universalmente verdadeiro, que governa não apenas o que você come no jantar, mas toda a estrutura da vida na Terra. Precisamos falar sobre energia. E, especificamente, precisamos falar sobre a regra mais inflexível do universo. A energia sempre tem um custo. Cada refeição que você já comeu, cada caloria que você já consumiu, cada pedaço de combustível que manteve seu corpo funcionando, tudo veio da mesma fonte, o Sol. Agora, isso pode parecer óbvio quando estamos falando de vegetais, talvez até intuitivo para a carne de herbívoros. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Aquela asa de frango que você comeu ontem à noite. Aqueles filés de salmão no seu freezer. Aquele bife que você está planejando para o fim de semana. Tudo isso. Cada molécula começou como luz solar atingindo uma planta em algum lugar. O Sol é o banco e todo o resto está apenas movendo dinheiro, levando seu corte a cada transação. Deixe-me mostrar como isso funciona. A 150 milhões de quilômetros de distância, o Sol está queimando através de fusão nuclear, convertendo hidrogênio em hélio e liberando quantidades absolutamente impressionantes de energia no processo. Parte dessa energia, uma fração minúscula, viaja pelo espaço e atinge a Terra. A maior parte dela quica, aquece a atmosfera ou é absorvida pelos oceanos. Mas uma parte dela, talvez 1% ou 2%, atinge algo extraordinário. Ela atinge uma planta. E é aqui que a mágica acontece. As plantas descobriram algo notável, algo que levou bilhões de anos de evolução para aperfeiçoar. Elas podem capturar a luz solar, prendê-la usando moléculas de clorofila e usar essa energia presa para construir moléculas de açúcar a partir de ar e água. Isso é fotossíntese, a tecnologia original de painel solar da natureza, e é a fundação de tudo. Pense nisso. Uma folha de grama sentada em um campo está realizando um feito que a tecnologia humana ainda não consegue igualar eficientemente. Está pegando energia difusa de baixo grau da luz solar e convertendo-a em energia química armazenada em moléculas de açúcar. Essas moléculas de açúcar são como baterias, armazenamento de energia portátil, que pode ser usado depois, movido, transformado. Cada planta na Terra é basicamente uma fazenda solar viva, silenciosamente convertendo luz solar em energia utilizável hora após hora, dia após dia. Mas aqui está o problema. A fotossíntese não é muito eficiente. De toda a luz solar que atinge uma planta, apenas cerca de 1% a 2% realmente é convertido em energia química que a planta pode usar. O resto perdido como calor, refletido, usado para outros processos que não criam energia armazenável. Então, logo de início, estamos lidando com perdas massivas de energia. Se o Sol fosse uma conta bancária com R$1 milhão, as plantas estariam capturando talvez 10 mil. Agora, as plantas não usam toda essa energia capturada para crescer tecidos que os animais podem comer. Elas têm que gastar energia em sua própria sobrevivência, crescendo raízes, mantendo processos celulares, reproduzindo-se, defendendo-se contra doenças. Talvez 10% da energia que capturam do Sol realmente seja armazenada em tecidos vegetais, como folhas, caules, frutas e sementes. O resto é queimado através do próprio metabolismo da planta. Então agora estamos reduzidos a cerca de R$1.000 daquele milhão original. É aqui que a cadeia alimentar, ou como os ecologistas a chamam, a pirâmide trófica, começa. As plantas ocupam o primeiro nível trófico. Elas são as produtoras primárias, os únicos organismos na Terra que podem criar energia alimentar do zero usando luz solar. Todo o resto, todo animal, todo fungo, toda bactéria que não pode fazer fotossíntese é um consumidor. Estamos todos vivendo da energia que as plantas capturaram do Sol. O segundo nível trófico pertence aos herbívoros. Estes são seus veados, coelhos, vacas, gafanhotos, qualquer coisa que coma plantas diretamente.
E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes, porque é aqui que o universo começa a exigir seu imposto com seriedade. Quando um coelho come grama, ele não consegue manter toda a energia armazenada naquela grama, nem de perto. A maior parte do material vegetal passa direto pelo sistema digestivo do coelho sem ser absorvida. A celulose, o material estrutural resistente que compõe as paredes celulares das plantas, é incrivelmente difícil de quebrar. Os coelhos têm adaptações especiais para digeri-la, mas mesmo eles não conseguem extrair toda a energia. Depois há a energia que o coelho usa apenas para viver, movendo-se, mantendo a temperatura corporal, crescendo pelo, combatendo infecções, encontrando parceiros. Tudo isso requer energia. Energia que é queimada como calor e perdida para o ambiente para sempre. Quando você soma tudo, quando contabiliza todas as perdas de digestão, metabolismo e sobrevivência básica, aqui está o que você descobre. O coelho converte apenas cerca de 10% da energia vegetal que consome em biomassa de coelho. Apenas 10% se torna carne de coelho. Órgãos de coelho, tecidos de coelho que poderiam potencialmente alimentar algo mais. Os outros 90% se foram queimados, excretados e irradiados como calor. Então vamos fazer as contas. Aquele milhão de luz solar se tornou R$10.000 de energia vegetal. A planta usou 90% para si mesma, deixando R$1.000 de tecido vegetal comestível. O coelho comeu aquele tecido vegetal e converteu apenas 10% em biomassa de coelho. Agora estamos reduzidos a R$100. As perdas são impressionantes. Mas espere, fica pior porque o coelho é alimento para outra coisa. Uma raposa, digamos, ou um coiote. Estes são carnívoros, predadores, que ocupam o terceiro nível trófico. E quando aquela raposa pega e come o coelho, a mesma matemática brutal se aplica. O sistema digestivo da raposa não é perfeitamente eficiente. Muito do coelho passa sem ser digerido. A raposa usa enormes quantidades de energia caçando, defendendo o território, mantendo-se aquecida durante o inverno. Talvez 10% da energia do coelho seja convertida em biomassa de raposa. De R$100 para R$10. Esta é a regra dos 10%. A cada passo na cadeia alimentar, cerca de 90% da energia é perdida. Apenas cerca de 10% chega ao próximo nível. Não é exato. Alguns ecossistemas são ligeiramente mais eficientes, outros menos, mas 10% é a média que os ecologistas usam. E é essa regra, essa restrição fundamental imposta pelas leis da termodinâmica, que determina toda a estrutura da vida na Terra. Você pode ver isso acontecer em qualquer ecossistema. Pegue uma savana africana. Você precisa de talvez 10.000 quilos de grama para sustentar 1.000 quilos de zebra, o que pode sustentar 100 quilos de leão. A pirâmide se estreita dramaticamente a cada nível, porque as perdas de energia são tão massivas. Simplesmente não há energia suficiente para sustentar mais predadores do que isso. A matemática não permitirá. É por isso que predadores são sempre raros em comparação com suas presas. Não é porque eles são ruins em reproduzir ou azarados. É porque o orçamento de energia do universo exige isso. Para cada leão na savana, precisam haver dezenas de zebras. Para cada zebra, precisam haver milhares de quilos de grama. A pirâmide tem que funcionar assim. Não há alternativa. E é aqui que se conecta com nossa pergunta original. É aqui que começa a explicar por que você nunca viu bifes de leão no supermercado. Porque se você quer comer um predador, você está comendo do terceiro nível trófico. Você está comendo algo que representa apenas 10% de 10% da energia original. Você está comendo a comida mais cara, energeticamente falando, que existe. Antes de irmos mais longe sobre o que isso significa para escolhas alimentares humanas, tenho curiosidade. De onde você está assistindo isso? Que horas são agora onde você está? Deixe um comentário. Adoro ver essa comunidade espalhada por diferentes fusos horários do Brasil. Todos nós explorando essas mesmas questões juntos sobre por que o mundo funciona do jeito que funciona. Porque do que estamos realmente falando aqui não é apenas sobre comida. É sobre a arquitetura fundamental da própria vida. O sol dá. As plantas tomam e perdem a maior parte. Os herbívoros tomam das plantas e perdem a maior parte. Os predadores tomam dos herbívoros e perdem a maior parte. A cada passo, o universo extrai seu imposto. A cada nível, 90% desaparecem na entropia. E os humanos,
Sentados no topo desta pirâmide, olhando para baixo, para todas as opções, tiveram que fazer uma escolha. Uma escolha que seria moldada inteiramente por esta matemática brutal de perda de energia. Uma escolha que determinaria não apenas o que comemos, mas como construímos a própria civilização. Mas para entender essa escolha, precisamos cavar mais fundo no que a regra dos 10% realmente significa. Precisamos ver exatamente por que comer predadores não é apenas incomum. É matematicamente absurdo. Vamos ser brutais sobre energia. Não o tipo de conversa de energia do tipo tudo está conectado que você vê em documentários sobre natureza. A matemática fria e dura que determina quem vive, quem morre e por que não há fazendas de leões. Imagine 500 quilos de grama, linda grama verde fotossintetizante, absorvendo luz solar em uma savana africana. Um rebanho de zebras aparece e come tudo. Toda folha, todo caule, toda haste. Agora aqui está a pergunta que muda tudo. Quanta zebra você obtém? Se a natureza fosse justa, se a transferência de energia fosse perfeita, você obteria 500 quilos de zebra. Grama entra, zebra sai. Conservação de massa, todo mundo feliz. Mas a natureza não é justa. A natureza é um contador cósmico, com a pior taxa de câmbio do universo. Você obtém aproximadamente 50 quilos de zebra. É isso, 10%. O que aconteceu com os outros 450 quilos? Para onde foram 90% da sua grama? Ela desapareceu nos processos biológicos mais caros da existência. Permanecer vivo. Vamos seguir uma folha de grama através do sistema digestivo de uma zebra e observar a energia desaparecer como dinheiro em um cassino. Primeiro, a zebra tem que encontrar a grama. Isso requer movimento. Andar, correr, olhar ao redor, fugir de leões que não comem há uma semana. Cada passo queima energia. Cada contração muscular converte energia química em movimento e calor. Muito calor. Depois vem a mastigação. As zebras estão constantemente mastigando, porque a grama é incrivelmente difícil de quebrar. Aqueles poderosos músculos da mandíbula trabalhando hora após hora, moendo matéria vegetal em polpa digerível. Mais energia se foi. Mais calor liberado no ar africano. Agora a grama entra no sistema digestivo e é aqui que as coisas ficam realmente caras. Quebrar a celulose, o material estrutural resistente nas paredes celulares das plantas, requer um investimento enorme. As zebras não conseguem digerir celulose sozinhas. Ninguém consegue realmente. Elas precisam de ajuda de bilhões de bactérias vivendo em seus intestinos. Essas bactérias quebram a celulose, mas não estão fazendo isso de graça. Elas levam sua parte, uma grande parte. Elas usam muita da energia para sua própria reprodução e metabolismo. Os nutrientes que finalmente são absorvidos já foram taxados várias vezes. As células da zebra pegam o que podem e convertem em moléculas úteis. ATP, a moeda da energia celular. Mas esse processo de conversão em si não é eficiente. A energia é perdida como calor, sempre calor. A segunda lei da termodinâmica não faz exceções para as zebras. Depois vem a manutenção. A zebra tem que manter sua temperatura corporal, aproximadamente 38 graus Celsius, em um ambiente que oscila de noites congelantes a dias escaldantes. Isso é brutalmente caro. Cada grau de diferença de temperatura entre a zebra e seu ambiente representa energia constantemente sendo perdida. A zebra é uma fornalha que nunca para de queimar. O sistema imunológico da zebra precisa de energia para combater parasitas, bactérias, vírus, todos os assassinos microscópicos tentando fazer dela sua casa. Seu sistema nervoso precisa de energia para processar informações sensoriais, coordenar movimento, responder a ameaças. Seu coração precisa de energia para bombear sangue através de quilômetros de vasos. Seus rins precisam de energia para filtrar resíduos. Seu fígado precisa de energia para desintoxicar compostos. Cada processo celular, cada reação química, cada momento de existência queima através da energia que veio daquela grama. E a maior parte se torna calor, sempre calor irradiando para o ambiente, aquecendo o ar ao redor da zebra, não servindo a nenhum propósito biológico, exceto como um imposto inevitável sobre estar vivo. Quando a zebra finalmente constrói novo músculo, repara tecido danificado ou armazena um pouco de gordura para tempos difíceis, talvez 10% da energia original da grama
permaneça incorporada em seu corpo. O resto se foi, queimado, perdido, convertido na entropia que o universo exige como pagamento por cada transação biológica. Agora um leão aparece e mata a zebra. Come 50 quilos de carne de zebra, e a mesma matemática brutal se desenrola novamente. O leão obtém talvez 5 quilos de novo leão. O resto, calor, movimento, digestão. O fardo constante e caro de permanecer vivo em um corpo que nunca para de quebrar e precisa de reparo constante. Esta é a regra dos 10%, que não é realmente uma regra tanto quanto uma média aproximada que descreve a maior restrição à vida no universo. A energia flui através dos ecossistemas como água, através de uma peneira com buracos, que ficam maiores a cada nível. Quando você atinge o terceiro nível de consumo, predadores comendo predadores, você está reduzido a 1% da energia original. Pelo quarto nível, você está em 0,1%. Isso cria o que os ecologistas chamam de pirâmide de energia. É exatamente o que parece. Uma pirâmide com produtores, plantas e fotossintetizadores na base. Herbívoros no meio e carnívoros no topo. Cada nível é aproximadamente 1/10 do tamanho do nível abaixo dele. Não por causa de algum equilíbrio místico da natureza, mas porque a física básica torna qualquer outro arranjo impossível. A descoberta deste princípio transformou a ecologia de uma ciência descritiva em uma preditiva. O avanço veio em 1942, de um ecologista chamado Raymond Lindemann. Ele estava estudando um pequeno lago em Minnesota, cuidadosamente medindo o fluxo de energia entre diferentes organismos, plantas, zooplâncton, peixes maiores. O que ele encontrou foi eficiência consistente em diferentes níveis, cerca de 10% de energia transferindo de um nível para o próximo. Lindemann morreu tragicamente jovem aos 27 anos, pouco depois de publicar suas descobertas. Ele não viveu para ver seu trabalho revolucionar a ecologia, mas seu artigo, O Aspecto Trófico Dinâmico da Ecologia, deu aos cientistas uma estrutura para entender por que os ecossistemas parecem do jeito que são, por que predadores são sempre raros em comparação com suas presas, por que cadeias alimentares raramente excedem 4 ou 5 níveis, porque a massa de todas as plantas na Terra supera vastamente a massa de todos os animais. Agora, o número de 10% não é exato. É uma média que esconde variação significativa. Algumas transferências são mais eficientes, atingindo 20%. Outras são menos eficientes, caindo para 5% ou até menos. A eficiência depende do que está sendo comido e quem está comendo. Animais de sangue frio geralmente são mais eficientes do que os de sangue quente. Uma cobra pode converter 30 a 40% de sua comida em massa corporal, porque não desperdiça energia mantendo temperatura corporal constante. Ela apenas fica lá, ocasionalmente se movendo, ocasionalmente digerindo, passando semanas entre refeições. Para uma cobra, estar viva é relativamente barato. Animais de sangue quente, mamíferos e aves pagam um prêmio enorme pelo privilégio de permanecer aquecidos. Um rato pode converter apenas 2 a 3% de sua comida em crescimento, porque está constantemente queimando energia para manter seu corpo minúsculo na temperatura de mamífero. Pequenos animais de sangue quente são catastroficamente ineficientes. Eles são essencialmente fornalhas minúsculas com pernas, queimando recursos a taxas ridículas apenas para evitar congelar até a morte. É por isso que a maioria dos predadores que os humanos encontram são mamíferos de sangue quente como nós mesmos, que é por isso que comê-los faz ainda menos sentido econômico do que a regra básica dos 10% sugeriria. Um leão não é apenas um passo acima na escada de energia. É um passo acima da versão mais ineficiente da escada de energia. O conteúdo energético da carne de leão representa talvez 1 a 2% da energia nas plantas que alimentaram as zebras que alimentaram o leão. Para obter meio quilo de leão, você precisa cultivar aproximadamente 50 quilos de matéria vegetal. Compare isso com obter meio quilo de zebra, que requer apenas 5 quilos de matéria vegetal. A matemática é brutal e implacável. Mas fica pior. A regra dos 10% não afeta apenas a transferência de energia entre espécies. Ela afeta tudo sobre como os ecossistemas funcionam. Ela determina quantos leões uma savana pode suportar, quanto território cada predador precisa,
quanto tempo predadores podem ficar sem comer. Um leão precisa de um território de caça de 80 quilômetros quadrados ou mais, não porque os leões são territoriais desagradáveis, mas porque a física exige isso. Simplesmente, não há energia suficiente concentrada em populações de presas para suportar mais leões em menos espaço. É por isso que predadores passam tanto tempo não fazendo nada. Os leões dormem 20 horas por dia. Eles não são preguiçosos. Eles são energeticamente eficientes. Cada hora gasta, fazendo algo queima através de suas reservas preciosas. Reservas que já são limitadas pela matemática da transferência de energia. Quando um leão caça, é um risco calculado. O custo energético de uma caçada, a corrida, a luta, os ferimentos potenciais pode exceder a energia ganha de uma morte se a caçada falhar. Os leões têm sucesso em apenas cerca de 30% de suas caçadas. Os outros 70% representam perda pura de energia. Não é de admirar que eles só caçem quando estão realmente com fome. A regra dos 10% também explica por que predadores de topo são tão vulneráveis à extinção. Eles existem na ponta da pirâmide de energia, sustentados por uma base enorme de plantas e herbívoros. Perturbe essa base, reduza a população de herbívoros pela metade, e você não apenas reduz o número de predadores pela metade, você pode eliminá-los inteiramente. Não há margem de segurança. A energia disponível no topo da pirâmide já está no mínimo necessário para sustentar a reprodução e sobrevivência do predador. Esta é a matemática brutal que governa cada ecossistema na Terra. Do menor lago ao maior oceano, da floresta tropical ao tundra ártico, a regra dos 10% molda o que vive, quantos podem viver e o que podem comer. Não é uma sugestão, não é uma diretriz, é termodinâmica. E a termodinâmica não negocia. E é exatamente essa matemática brutal que fez nossos ancestrais olharem para a carne de predador e pensarem, não vale a pena. Mas para entender por que eles fizeram essa escolha e por que ainda vivemos com suas consequências, precisamos olhar para o que realmente significa ser um predador em um mundo governado pela regra dos 10%. Porque a matemática fica ainda mais brutal daqui. Então aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Aquela regra dos 10% de que acabamos de falar, ela não apenas torna os comedores de carne energeticamente ineficientes para cultivar e comer. Ela cria o que os ecologistas chamam de maldição do predador, uma restrição fundamental que molda cada ecossistema na Terra. Vamos fazer uma contabilidade energética real. Imagine que você quer meio quilo de carne de leão. Não que você possa legalmente obtê-la, mas fique comigo aqui. Esse meio quilo de leão exigiu que o leão comesse aproximadamente 5 quilos de antílope. Esses 5 quilos de antílope exigiram que os antílopes comessem cerca de 50 quilos de grama. Então, seu meio quilo de carne de leão representa 50 quilos de grama, filtrados através de 2 etapas destrutivas de energia. Agora compare isso com obter meio quilo de carne de antílope diretamente. Isso só exigiu 5 quilos de grama. Mesmo valor nutricional para você. 1/10 da produção primária necessária. De uma perspectiva puramente econômica de energia, comer o leão está queimando 10 vezes mais do orçamento de energia solar do ecossistema para o mesmo resultado exato. Mas aqui está o que torna isso realmente profundo. Isso não é apenas sobre o que é eficiente comer. Essa restrição de energia determina quantos predadores podem sequer existir em primeiro lugar. Pense no Serengeti. Aquela vasta pastagem africana sustenta aproximadamente 1.300.000 gnus, 200.000 zebras, 500.000 gazelas, milhões de grandes herbívoros, rebanhos maciços que se estendem até o horizonte durante a temporada de migração. Você sabe quantos leões o mesmo ecossistema sustenta? Cerca de 3.000. É isso. 3.000 leões tentando ganhar a vida de milhões de herbívoros. E tem que ser assim. Simplesmente não há energia suficiente fluindo através do sistema para suportar mais predadores. Se as populações de leões dobrassem, eles não encontrariam o dobro de comida. Eles apenas entrariam em colapso 2 vezes mais quando esgotassem sua base de presas. Isso cria o que os biólogos chamam de pirâmide de biomassa. Na base você tem quantidades massivas de matéria vegetal, toneladas e toneladas de grama cobrindo a paisagem.
Um passo acima, você tem menos biomassa de herbívoros, talvez 10% disso. Outro passo acima, ainda menos biomassa de predadores, talvez 10% do nível de herbívoros. A pirâmide fica mais estreita e mais estreita conforme você sobe. Não por causa de alguma preferência cósmica por plantas, mas por causa da termodinâmica pura. Energia perdida como calor a cada passo, menos disponível para sustentar o próximo nível. Você pode realmente medir isso. Em um ecossistema típico de pastagem, você pode ter 10.000 quilos de biomassa vegetal por hectare, que sustenta talvez 1.000 quilos de biomassa de herbívoros, que por sua vez sustenta talvez 100 quilos de biomassa de predadores. Os números variam dependendo do ecossistema, do clima, das espécies específicas envolvidas, mas o padrão básico se mantém em todos os lugares. Quanto mais alto você vai, menos vida o sistema pode suportar. É por isso que predadores de topo são sempre raros. Não às vezes raros, não raros porque são caçados, ou seu habitat é destruído, embora essas coisas certamente não ajudem, mas fundamentalmente, intrinsecamente raros, porque não há outra possibilidade. O imposto energético do universo torna matematicamente impossível que predadores sejam comuns. Leões, tigres, lobos, ursos, baleias, orcas, tubarões brancos, águias, todos os predadores de topo que você pode nomear existem em números minúsculos comparados às suas presas. Eles têm que existir assim. Seu estilo de vida é tão energeticamente caro que apenas um punhado de indivíduos pode fazê-lo funcionar em qualquer área dada. E aqui é onde fica brutal. Esses pequenos números populacionais tornam os predadores incrivelmente vulneráveis a qualquer perturbação. Uma seca ruim que mata animais de presa. As populações de predadores entram em colapso imediatamente. Eles não podem simplesmente comer menos e esperar. Eles precisam de territórios enormes e sucesso constante de caça, apenas para empatar energeticamente. Quando as presas diminuem, os predadores não diminuem gradualmente. Eles entram em colapso. Isso aconteceu em Yellowstone, depois que os lobos foram erradicados na década de 1920. A população de alces explodiu sem pressão de predação, pastou excessivamente a vegetação e depois entrou em colapso quando esgotaram seu suprimento de alimentos. Quando os lobos foram reintroduzidos em 1995, o ecossistema começou a se reequilibrar, mas levou décadas. Os lobos não podiam simplesmente aparecer e estabelecer imediatamente populações estáveis. Eles tiveram que trabalhar dentro das restrições de energia, construindo seus números lentamente, à medida que a base de presas se recuperava e a vegetação voltava a crescer. Agora, há algumas exceções fascinantes à regra da pirâmide. Em ecossistemas aquáticos, especialmente no oceano aberto, você às vezes vê o que parece uma pirâmide invertida, mais biomassa de predadores do que as presas que os sustentam. Como isso é possível? Não viola a termodinâmica? Não viola, mas requer entender escalas de tempo. No oceano, os produtores primários são fitoplâncton, algas microscópicas que florescem e morrem em dias ou semanas. Os predadores que os comem, zooplâncton, também são pequenos e de vida curta. Mas os predadores que comem aqueles e os predadores que comem aqueles podem ser peixes de vida longa que acumulam biomassa ao longo de anos ou décadas. Em qualquer momento dado, você pode medir mais biomassa de peixes do que biomassa de fitoplâncton. Mas se você medir a produtividade ao longo do tempo, o fluxo de energia ainda segue a regra dos 10%. O fitoplâncton está produzindo vastamente mais biomassa total do que os peixes. Eles estão apenas virando tão rápido que você não vê tudo de uma vez. É como comparar uma conta poupança a um contra-cheque. Seu saldo bancário pode ser R$10.000, mas sua renda anual é R$50.000. A renda é maior mesmo que em qualquer instantâneo a poupança pareça maior. Os ecossistemas oceânicos funcionam da mesma forma. A produtividade importa mais do que a biomassa permanente quando você está medindo o fluxo de energia. Mas de volta à Terra, onde estamos tentando descobrir o que comer, a regra da pirâmide domina. E ela cria alguns efeitos secundários interessantes. As populações de predadores não precisam apenas de energia para sobreviver. Eles precisam de espaço. Porque suas presas estão espalhadas por paisagens, os predadores precisam de territórios enormes
para encontrar comida suficiente. Um único leão macho precisa de cerca de 80 quilômetros quadrados de território. Um bando reprodutor precisa de 400 ou mais. Os lobos precisam de áreas ainda maiores, até 10.000 quilômetros quadrados, para uma alcateia em áreas onde as presas são escassas. Esses não são requisitos opcionais. São consequências diretas da matemática energética. Espalhe suas presas pelo espaço. Os predadores devem se espalhar ainda mais finamente para sobreviver. Essa restrição espacial agrava a restrição energética. Mesmo que de alguma forma houvesse energia suficiente para suportar mais predadores, não há espaço suficiente. Os predadores passariam todo o seu tempo lutando uns contra os outros, por territórios em vez de caçar. Na verdade, é exatamente isso que acontece quando as populações de predadores temporariamente aumentam. Os conflitos territoriais aumentam. Indivíduos mais fracos são excluídos de bons territórios de caça, e as populações se autorregulam de volta ao que o fluxo de energia pode suportar sustentavelmente. Seus ancestrais pré-históricos teriam entendido isso intuitivamente. Eles viviam no ecossistema, observavam populações de predadores e presas subirem e caírem. Aprenderam através de gerações de observação quais animais eram comuns o suficiente para caçar de forma confiável e quais eram raros demais para se incomodar. Eles não precisavam de livros de ecologia para perceber que caçar leões era um desperdício de esforço. Os leões eram difíceis de encontrar, perigosos de matar e não tinham gosto melhor do que as abundantes zebras e antílopes compartilhando o mesmo território. Mas eles teriam notado outra coisa também, algo que tornava essa escolha ainda mais clara. Os predadores não eram apenas raros, eles eram frequentemente ativamente perigosos de comer, mesmo que você pudesse capturá-los. E é aí que nossa história toma um rumo ainda mais sombrio para o reino das toxinas, parasitas e a química oculta da cadeia alimentar. Mas chegaremos a isso em seguida. Por enquanto, apenas lembre-se disso. A maldição do predador não é azar ou desvantagem evolutiva. É matemática simples. Todo o ecossistema na Terra está funcionando com um orçamento fixo de energia fornecido pelo Sol. Essa energia é taxada em 90% a cada passo na cadeia alimentar. Quando você chega aos predadores de topo, há tão pouca energia restante que apenas um punhado de indivíduos pode sobreviver. Eles são raros porque têm que ser. E essa raridade combinada com o custo energético de produzir sua carne os torna candidatos terríveis para a comida humana. A menos que você esteja disposto a queimar 10 vezes mais energia solar para o mesmo resultado nutricional, o que nossos ancestrais sabiamente não estavam. Imagine você mesmo há 40.000 anos. Você está parado na borda de uma pastagem, no que hoje é o interior do Brasil. O sol está nascendo. Geada brilhando no chão, sua respiração visível no ar frio. Você está com fome. Sua família está com fome. E você precisa tomar uma decisão que pode significar a diferença entre comer hoje ou ir para a cama com o estômago vazio novamente. Você tem opções. Através da névoa da manhã, você pode ver um pequeno grupo de antas a cerca de 1 quilômetro de distância. 6 ou 7 animais pastando pacificamente, alheios à sua presença. Eles são grandes. Talvez 150 quilos de carne cada um se você puder derrubar um. Sua boca saliva só de pensar nisso. Mas então você ouve outra coisa. Um uivo, distante mas claro, onças. Talvez algumas delas julgando pelo couro. E onde há onças pode haver uma morte fresca, algo que você poderia pegar. Ou você poderia caçar as próprias onças. Elas são carne, afinal. Proteína. Calorias que sua família precisa desesperadamente. Então, o que você faz? Qual opção lhe dá a melhor chance de sobrevivência? Esta não é uma pergunta hipotética. Seus ancestrais enfrentaram esse cálculo exato milhares de vezes. E as escolhas que eles fizeram, o padrão de decisões repetidas ao longo de milênios, moldam não apenas o que comemos hoje, mas como pensamos sobre comida no nível mais fundamental. Vamos fazer os números do jeito que seu cérebro pré-histórico faria. Não com matemática. Obviamente, seus ancestrais não tinham planilhas, mas com um tipo de análise intuitiva de custo-benefício refinada por centenas de milhares de anos de seleção natural. Opção 1, as antas. Elas são herbívoras, o que significa que são relativamente previsíveis. Elas se movem em grupos,
seguindo padrões sazonais que seu povo observou por gerações. Elas estão focadas em comer, não em caçar, o que significa que estão menos alertas para ameaças. Mais importante, elas são abundantes. Onde há um grupo, geralmente há outros. Se você falhar hoje, pode tentar novamente amanhã. Os riscos. As antas são rápidas e podem ser perigosas se encurraladas, mas seu povo as caça há dezenas de milhares de anos. Você conhece seus padrões de comportamento. Você sabe onde elas bebem água, onde elas se deitam, como reagem a ameaças. Você tem estratégias que funcionam. Conduzi-las em direção a um penhasco. Separar um indivíduo fraco do grupo. Esperar perto de suas rotas de migração. A taxa de sucesso não é perfeita. Talvez você só tenha sucesso uma vez em 5. Mas quando você tem sucesso, está alimentando sua família por dias. Agora, opção 2, as onças. Elas são predadoras, o que muda tudo. Elas são alertas, constantemente escaneando por ameaças, porque vivem em um mundo onde ser pego desprevenido significa morte. Elas são inteligentes, animais sociais com sistemas de comunicação complexos. Elas caçam usando estratégias coordenadas. Elas são rápidas, agressivas e têm dentes e garras projetados para matar animais muito maiores do que você. Mas digamos que você seja um caçador habilidoso. Digamos que você tenha uma boa lança e a coragem para enfrentar uma onça. Qual é sua recompensa? Uma onça adulta pesa talvez 100 quilos, menos de 1/3 de uma anta. E esse é o peso corporal total. Nem tudo é comestível. Você está olhando para talvez 30 quilos de carne real se tiver sorte. Para comparação, aquela anta poderia lhe dar 100 quilos ou mais. A matemática fica pior. As onças são raras comparadas aos herbívoros. Isso é apenas ecologia, a regra dos 10% de que falamos anteriormente. Para cada onça no território pode haver dezenas de antas. Então não apenas a onça é mais difícil de caçar e fornece menos comida. Também é mais difícil de encontrar em primeiro lugar. E ainda nem falamos sobre o perigo. Caçar uma onça significa confrontar um animal que evoluiu especificamente para matar. Mesmo que você vença, mesmo que a derrube, você pode se machucar no processo. Uma mordida, um arranhão profundo em um mundo sem antibióticos, isso é uma potencial sentença de morte. Valem 30 quilos de carne arriscar sua vida, quando há antas de 150 quilos bem ali. Seus ancestrais não eram estúpidos, eles entendiam esse cálculo instintivamente. E sabemos quais escolhas eles fizeram, porque deixaram evidências em todos os lugares. Sítios arqueológicos em todo o Brasil, da Amazônia ao Pantanal, do Cerrado à Mata Atlântica. Todos contam a mesma história. As montagens de ossos em acampamentos humanos são esmagadoramente de herbívoros. Antas, veados, capivaras, porcos selvagens. Sítio após sítio, a padrão se repete. Nossos ancestrais estavam matando e comendo os comedores de plantas, não os comedores de carne. Em alguns sítios, não encontramos quase nenhum osso de carnívoro. Em outros, encontramos ossos de carnívoros, mas eles mostram marcas de corte diferentes dos ossos de herbívoros. Os herbívoros foram açouguados sistematicamente. Cada pedaço de carne removido, ossos rachados para extrair tutano. Os carnívoros, muitas vezes apenas esfolados. A pele era valiosa. A carne não valia o trabalho. Há exceções, e chegaremos a essas, mas o padrão esmagador é claro. Caçadores humanos focaram seus esforços em herbívoros, e esse padrão se manteve verdadeiro em ambientes vastamente diferentes e culturas. No norte congelado, caçadores paleolíticos perseguiam mamutes, renas e bois almiscarados. Nas florestas temperadas, eles caçavam veados e javalis. Nas pastagens, bisões e antílopes. Em litorais, eles mudavam para focas e leões marinhos. Mamíferos marinhos que crucialmente também estão comendo coisas mais baixas na cadeia alimentar. Peixes e krill, não outros predadores. Esse comportamento convergente em diferentes populações humanas é notável. Pessoas que não tinham contato umas com as outras, vivendo em ambientes radicalmente diferentes, chegaram independentemente à mesma conclusão. Não desperdice tempo caçando predadores quando há herbívoros perfeitamente bons disponíveis. Mas por quê? Falamos sobre a energética. Mas há outro fator que humanos antigos entendiam implicitamente: oportunidade. Os herbívoros estão em todos os lugares, porque as plantas estão em todos os lugares. Uma paisagem pode suportar vastamente mais comedores de plantas
do que comedores de carne. Caminhe por uma floresta ou pastagem pré-histórica e você encontraria herbívoros constantemente. Rastros, excrementos, danos de pastagem. Os sinais estavam em todos os lugares. Você não tinha que procurar por eles. Eles encontravam você, ou mais precisamente, você tropeçava neles porque eles estavam ocupando os mesmos espaços, comendo os mesmos alimentos vegetais que seu povo coletava. Os predadores, por outro lado, são esquivos. Eles têm que ser. Sua sobrevivência depende de não serem detectados. Eles se espaçam em territórios enormes. Uma alcateia de onças pode variar por 200 quilômetros quadrados. Isso significa que você poderia caminhar por dias sem ver um único predador, enquanto encontrava dezenas de herbívoros. Então, mesmo antes de considerar o perigo ou o retorno calórico menor, caçar predadores simplesmente não era prático. Eles não estavam disponíveis. A oportunidade não estava lá. Mas humanos sendo humanos eram adaptáveis, oportunistas, e às vezes as circunstâncias mudavam a equação. Em alguns ambientes árticos, onde a vida vegetal era escassa e as populações de herbívoros caíam durante invernos rigorosos, os humanos caçavam carnívoros mais regularmente. Urso polar, raposa ártica, até lobos eram necessários. Mas note o que está acontecendo aqui. Eles não estavam caçando predadores porque era uma boa estratégia. Eles estavam caçando predadores porque as melhores opções haviam desaparecido. Algumas culturas costeiras desenvolveram tradições de comer tubarão, um predador de topo, mas eles não estavam ativamente caçando-os. Eles estavam pegando tubarões que se aproximavam da costa, que ficavam presos em armadilhas de peixe, que encalhavam. Oportunismo de baixo risco. Não caça sistemática de predadores. Em partes da Ásia, tigres e leopardos eram ocasionalmente mortos e comidos, mas isso era geralmente defensivo ou retaliatório. Matar um predador que havia matado gado ou pessoas e então comê-lo para que a carne não fosse desperdiçada. Não porque carne de gato era desejável, mas porque desperdiçar proteína era impensável. O padrão se mantém. Mesmo quando humanos comiam predadores, era situacional, oportunista, nunca a estratégia principal. E isso faz sentido perfeito quando você entende o que seus ancestrais estavam realmente tentando fazer. Eles não estavam apenas caçando por esporte ou variedade. Eles estavam tentando alimentar suas famílias com o menor risco e a máxima eficiência. Cada viagem de caça era um cálculo. Cada escolha tinha consequências. Persiga as onças e você pode passar o dia todo rastreando-as, arriscar ferimentos no confronto e acabar com mal carne suficiente para justificar o esforço. Persiga as antas e você tem uma estratégia comprovada, melhores chances de sucesso e comida suficiente para alimentar toda a sua tribo por uma semana se as coisas correrem bem. Geração após geração, os humanos que fizeram a escolha inteligente, que focaram em presas herbívoras de alto valor, foram os que sobreviveram e se reproduziram. Os que desperdiçaram energia perseguindo predadores passaram fome com mais frequência, perderam mais caçadores para ferimentos e, eventualmente, seus genes saíram do pool. Somos os descendentes dos práticos, dos sobreviventes que olharam para uma onça e uma anta e pensaram, a escolha é óbvia. Essa escolha está incorporada em nossa psicologia agora, tão profunda que nem pensamos sobre ela. Entre em qualquer açougue no Brasil e você não verá carne de predador. Não porque é ilegal, embora às vezes seja, mas porque ninguém quer. Nossos ancestrais fizeram essa escolha há 40 mil anos e ainda estamos vivendo com ela. Mas há mais nesta história. A decisão de focar em herbívoros não era apenas sobre calorias e conveniência. Havia perigos ocultos na carne de predador que nossos ancestrais não entendiam cientificamente, mas aprenderam a evitar através de experiência difícil. E esses perigos ainda são relevantes hoje. Mas há outra razão pela qual humanos evitam comer predadores. Uma que não tem nada a ver com eficiência energética e tudo a ver com veneno. Não veneno intencional, não veneno ou toxinas que o animal produziu, mas veneno acumulado. Contaminantes ambientais que se concentram à medida que sobem na cadeia alimentar, transformando predadores de topo em bombas relógio tóxicas. Os biólogos chamam isso de biomagnificação, e é um dos truques matemáticos mais cruéis da natureza. Veja como funciona. Imagine um pesticida, não importa qual, DDT, mercúrio, produtos químicos industriais,
sendo liberado no ambiente. Talvez seja pulverizado em lavouras, despejado em um rio liberado de uma fábrica. A concentração parece trivial. Partes por milhão, partes por bilhão. Mal detectável, nenhuma ameaça imediata a nada. Mas então as algas o absorvem. Não muito, apenas traços. Mas as algas não o quebram, não o excretam. A toxina apenas fica lá em suas células. Então o zooplâncton come as algas. Centenas de algas por zooplâncton, cada uma carregando sua pequena carga de veneno. A toxina se concentra. Então peixes pequenos comem o zooplâncton. Milhares de zooplâncton por peixe. A concentração aumenta novamente. Peixes médios comem os peixes pequenos. Peixes grandes comem os peixes médios. E a cada passo, a concentração de toxina se multiplica. Quando você chega ao predador de topo, a concentração pode ser 1 milhão de vezes maior que o nível ambiental original. O que começou como partes por bilhão se torna partes por mil. O que era inofensivo se torna letal. O exemplo clássico é o DDT e águias carecas. O caso que mudou a política ambiental para sempre. Nos anos 1950 e 60, o DDT era o pesticida milagroso. Matava mosquitos, protegia lavouras, parecia totalmente seguro. Os cientistas o pulverizavam em todos os lugares. A concentração no ambiente era mínima. Ninguém se preocupava com isso. Então as populações de águias carecas entraram em colapso. Não por envenenamento direto, algo mais insidioso. O DDT estava se acumulando em seus corpos, concentrando-se com cada peixe que comiam, e estava fazendo algo sutil e devastador. Estava interferindo com o metabolismo do cálcio. As águias fêmeas estavam botando ovos, mas as cascas eram finas demais. Elas rachavam sob o peso da mãe durante a incubação. Gerações inteiras falharam em eclodir. No início dos anos 1970, havia menos de 500 pares reprodutores de águias carecas restantes nos Estados Unidos. O símbolo nacional estava indo à extinção, morto por um químico que parecia perfeitamente seguro em concentrações ambientais. Mas aqui está a coisa. Os peixes que as águias estavam comendo não estavam morrendo. Os predadores de tamanho médio que comiam peixes menores estavam principalmente bem. Apenas os predadores de topo, os que estavam no topo da cadeia alimentar, estavam sendo devastados porque apenas em seus corpos a toxina havia se concentrado o suficiente para causar dano. O mesmo princípio explica por que mulheres grávidas são avisadas contra comer atum. Não salmão, não sardinha, não a maioria dos outros peixes. Atum. Especificamente as grandes espécies predatórias como o atum azul e a albacora. Eles são predadores de topo do oceano e estão cheios de mercúrio, não porque vivem em água contaminada com mercúrio, mas porque comem peixes que comem peixes que comem peixes menores que absorvem mercúrio do ambiente. Quando chega ao tecido muscular do atum, a concentração é alta o suficiente para danificar sistemas nervosos fetais. Nossos ancestrais não sabiam sobre biomagnificação. Eles não tinham química ou toxicologia, mas não precisavam delas. Eles tinham algo melhor. Observação direta ao longo de milhares de gerações. Quando as pessoas comiam predadores regularmente, algumas ficavam doentes. Não imediatamente, não obviamente, mas ao longo do tempo, fraqueza, problemas neurológicos, questões reprodutivas, padrões emergiam, tabus se desenvolviam. Não coma o peixe grande. Não coma o fígado de urso, não coma a onça. Essas não eram superstições. Eram estratégias de sobrevivência, codificadas na cultura porque mantinham as pessoas vivas. O povo inuit do Ártico desenvolveu regras elaboradas sobre o consumo de urso polar. Eles comiam a carne com parcimônia, mas o fígado era absolutamente proibido. Violar esse tabu poderia causar doença violenta, às vezes morte. Exploradores ocidentais aprenderam isso da maneira mais difícil. Expedições árticas antigas perderam homens para envenenamento por fígado de urso polar, sofrendo de hipervitaminose A, acumulações tóxicas de vitamina A que causam falência hepática, dano neurológico e morte. O fígado do urso polar acumulava vitamina A de comer focas, que a obtinham de comer peixes, que a obtinham de comer peixes menores e crustáceos. Biomagnificação novamente. Mas os povos indígenas descobriram isso empiricamente através de tentativa e erro terrível ao longo de gerações, e codificaram a solução em tabu. Mas toxinas não são a única coisa que se acumula na carne de predador.
Os parasitas amam predadores porque predadores são o ponto final, o hospedeiro final em ciclos de vida complexos que podem envolver múltiplas espécies. Considere a trichinella, o parasita que causa triquinose. Seu habitat preferido é tecido muscular de predador. Ursos, javalis, grandes felinos. As larvas do parasita se insistam no músculo, esperando para serem comidas por outro predador. Quando isso acontece, elas amadurecem no intestino do predador, reproduzem e enviam sua prole para se encystar no tecido muscular, esperando pelo próximo predador. Humanos comendo carne de predador se tornam participantes acidentais neste ciclo. As larvas se movem para o tecido muscular humano, causando febre, dor muscular e complicações potencialmente fatais. Historicamente, a trichinose de carne de urso era comum o suficiente que muitas culturas desenvolveram requisitos específicos de cozimento para a carne de predador. Cozimento longo e completo, nada cru, nada mal passado, porque o calor é a única coisa que mata as larvas encistadas. Depois há os prions, não vivos, não exatamente. Proteínas mal dobradas que fazem outras proteínas se dobrarem mal. Eles se acumulam em tecido nervoso, especialmente cérebro e medula espinhal, e são encontrados desproporcionalmente em predadores e necrófagos. A doença da vaca louca é o exemplo famoso, mas na verdade é um problema de predador que saltou para herbívoros quando humanos forçaram o gado a comer produtos animais renderizados. O reservatório natural para doenças priônicas está em predadores e necrófagos que comem tecido nervoso de suas presas. Doença de definhamento crônico em veados e alces, scrap em ovelhas. Essas condições existem em níveis baixos em populações selvagens, e predadores que comem animais infectados acumulam prions em seu próprio tecido nervoso. Populações humanas que praticavam canibalismo ritual aprenderam essa lição brutalmente. O povo fora de Papua Nova Guiné desenvolveu curu, uma doença priônica, por comer os cérebros de parentes falecidos. Causava degeneração neurológica progressiva e morte. A prática parou nos anos 1960, mas casos de curu continuaram por décadas porque doenças priônicas podem incubar por 50 anos ou mais. É por isso que virtualmente todas as culturas humanas que comem animais têm tabus sobre consumir cérebro, medula espinhal ou olhos de predadores. O risco é simplesmente muito alto. Mesmo regulamentos modernos de segurança alimentar reconhecem isso. Em países com qualquer histórico de doença priônica, o tecido nervoso de gado com mais de 30 meses de idade não pode entrar no suprimento de alimentos. A probabilidade matemática de acumulação de prion é muito grande. E depois há o problema do sabor. Algo que ninguém fala, mas todo mundo nota. A carne de predador tem gosto errado. Não apenas diferente, errado. Há uma razão, aquele sabor forte, quase metálico, que torna a carne de predador desagradável comparada à carne de herbívoro. Parte disso é dieta. A carne de um animal tem o sabor do que ele come. Os herbívoros comem plantas, sua gordura, seu tecido muscular. Tudo tem sabores relativamente neutros. Mas os predadores comem carne. Seus corpos estão cheios de produtos de quebra de proteína animal, ureia, amônia, outros compostos nitrogenados. Sua gordura está saturada com compostos lipossolúveis de suas presas. Tudo isso cria sabores que as papilas gustativas humanas reconhecem em algum nível profundo como sinais de aviso, porque nossos receptores de sabor evoluíram para detectar perigos potenciais. O amargor avisa sobre toxinas vegetais. A acidez indica deterioração. E aquele sabor distintivo de predador, aquela qualidade forte, sinaliza compostos acumulados que podem ser prejudiciais. Nossos ancestrais que achavam carne de predador desagradável eram ligeiramente mais propensos a evitá-la, ligeiramente mais propensos a sobreviver. Ao longo de centenas de milhares de gerações, essa preferência foi refinada. É por isso que culturas que comem predadores desenvolveram técnicas elaboradas de preparação, marinadas longas para lixiviar compostos desagradáveis, tempero pesado para mascarar sabores, cortes específicos que minimizam o sabor forte. Estes não são refinamentos para prazer, são estratégias de sobrevivência, soluções culturais para problemas biológicos. O povo Sami do norte da Europa, que historicamente comia urso,
desenvolveu processos de preparação de vários dias. A carne era envelhecida de maneiras específicas, marinada em soluções particulares, cozida com ervas que tinham propriedades antimicrobianas. Isso não era ritual. Isso era química, conhecimento cultural que codificava soluções práticas para os problemas de comer um predador de topo. Então, quando você anda por um supermercado e vê carne bovina, frango, porco, cordeiro, mas nenhum bife de onça, nenhuma costeleta de puma, nenhum assado de urso, você está vendo o resultado cumulativo de milhões de anos de pressão evolutiva e milhares de anos de aprendizado cultural. Estamos evitando carne de predador, não apenas porque é energeticamente ineficiente, mas porque é biologicamente perigosa de maneiras que nossos ancestrais não podiam articular, mas definitivamente experimentaram. Cada toxina que entra na cadeia alimentar se concentra na carne de predador. Cada parasita que usa predadores como hospedeiros. Cada composto acumulado que sinaliza perigo aos nossos receptores de sabor. Tudo isso soma-se a uma conclusão simples. Predadores são comida terrível. Não apenas caros, não apenas ineficientes, realmente perigosos. E descobrimos isso muito antes de entender o porquê. Imagine uma aldeia há 10.000 anos na beira de um vale fluvial. Casas de barro, fumaça subindo de fogueiras de cozinha, campos de grãos começando a ficar dourados e amarrados logo fora da aldeia, cabras, talvez algumas ovelhas. Se você está na Ásia, talvez gado que parece mais com auroques selvagens do que vacas modernas. Se você está nas Américas, lhamas ou alpacas. Mas note o que está faltando. Sem jaulas cheias de lobos, sem curral de leões, sem onças cuidadosamente criadas alinhadas como cavalos de corrida. Em todo o planeta, sempre que humanos fizeram o salto da caça à criação, fizemos a mesma escolha básica. Domesticamos herbívoros e alguns onívoros oportunistas. Animais que comem grama, folhas, sementes e restos. Animais que pegam calorias vegetais de baixa qualidade e as transformam em carne, leite e gordura. Por quê? Porque muito antes de alguém poder escrever as palavras nível trófico ou regra de energia de 10%, nossos ancestrais estavam fazendo a matemática em sangue, suor e fome. Olhe para a lista de principais animais domesticados. É quase comicamente unilateral. Vacas, ovelhas, cabras, todos herbívoros. Cavalos, burros, camelos. Herbívoros usados para transporte, guerra e trabalho. Lhamas, alpacas, iaques, búfalos d'água. Herbívoros novamente. Galinhas, patos, gansos. Tecnicamente onívoros, mas eles principalmente transformam sementes e insetos em proteína comestível. Porcos onívoros que adoram raízes, restos e qualquer coisa vagamente comestível, de bolotas a mingau sobrando. Quando humanos apostaram sua sobrevivência na agricultura animal, escolhemos esmagadoramente espécies que ficam baixas na cadeia alimentar, espécies que comem as coisas que não podemos ou não queremos comer, e depois as melhoram para nós. Agora imagine o universo alternativo. Você anda por aquela mesma aldeia antiga e, em vez de gado, há recintos cercados cheios de leopardos, matilhas de hienas domesticadas, andando atrás de paliçadas de madeira. Um programa de reprodução para crocodilos em lagoas de lama, ao lado dos campos de grãos. Parece o cenário para um filme de terror, mas deixe o perigo de lado por um segundo. E apenas olhe para a economia energética. Aquele leopardo tem que comer algo. E não é grama. Todo predador está sentado no topo de uma pirâmide biológica. Para um carnívoro ganhar uma caloria, sua presa teve que comer cerca de 10. As plantas na base precisavam de cerca de 100. Essa é a regra de energia de 10% em ação. A cada passo na cadeia, 90% da energia é perdida como calor, movimento, desperdício e sobrevivência básica. Agora pegue essa lógica e aplique à agricultura. Suponha que você tenha terra suficiente para cultivar plantas que capturam 100.000 calorias de luz solar em um ano. Se você deixar vacas ou cabras pastarem nessa terra, talvez você acabe com cerca de 10.000 calorias de carne e leite comestíveis. Não é perfeito. Há perdas, ineficiências, mas aproximadamente segue a regra de 10%. Agora tente cultivar um predador nessa mesma base. Seus leões, lobos ou crocodilos estariam comendo herbívoros. Esses herbívoros ainda só repassam cerca de 10% de suas calorias. Então, quando o leão transforma sua comida em carne de leão,
você está reduzido a outra ordem de magnitude. Daquelas 100.000 calorias vegetais originais, você tem sorte de obter 1.000 calorias de carne de leão. Mesma terra, mesma luz solar, 10 vezes menos comida. Crie vacas, alimente uma aldeia. Crie leões, alimente uma família. Talvez. Essa é a matemática brutal. Quanto mais alto na cadeia alimentar você cultiva, mais terra, água e tempo você queima por caloria comestível. Você está passando todo o seu sistema alimentar por um triturador biológico. E os problemas se acumulam. Para cultivar um leão, você não precisa apenas de plantas. Você precisa de um mini ecossistema inteiro cheio de animais de presa, o que significa mais campos, mais terra de pastagem, mais água. Agora multiplique isso por cada predador que você quer criar. Muito rapidamente, a área de terra que você precisaria se expande para algo absurdo. Em termos aproximados, se uma vaca precisa de X quantidade de pasto, um leão que vive de presas do tamanho de vaca precisa de algo mais próximo de 10x de produtividade vegetal espalhada por sua base de presas. Para realmente cultivar aquele leão, não apenas caçá-lo na natureza, você estaria dedicando enormes quantidades de terra para cultivar as plantas que alimentam os animais, que alimentam o leão que alimenta você. É como decidir fazer sua casa funcionar com eletricidade gerada por um gerador, que alimenta outro gerador, que finalmente alimenta sua lâmpada. Você pode fazer isso, mas por quê? Nossos ancestrais não conheciam a física, mas sabiam contar. Eles podiam ver que um rebanho de cabras transformava encostas arbustivas em leite, carne e couros ano após ano. Eles podiam ver que, se você mantivesse porcos perto de sua casa, eles transformavam lixo, bolotas e sobras de colheita em gordura e bacon. Eles podiam ver que aves ciscando no quintal transformavam grãos derramados e insetos em ovos quase diariamente. Tente isso com um leopardo. E ainda assim, há alguns carnívoros que cultivamos hoje. Eles só não são os que você imagina na savana. Pense em salmão, atum, truta, peixes carnívoros. A aquicultura moderna às vezes cria peixes que comem outros peixes, ou ração rica em proteínas. Mas olhe mais de perto para a economia. Por décadas, cultivar peixes carnívoros significava moer peixes selvagens, anchovas, sardinhas, outras espécies pequenas em farinha de peixe e óleo de peixe. Pegamos peixes selvagens, herbívoros ou onívoros de nível baixo e os passamos por um liquidificador industrial para alimentar predadores cultivados. Energeticamente, este é o mesmo problema antigo. Você está comprimindo uma rede alimentar marinha selvagem em pellets, depois queimando a maior parte dessa energia novamente, enquanto seu salmão de fazenda nada, digere e cresce. Esta é uma razão pela qual a piscicultura carnívora tradicional tem uma grande pegada ambiental. Ela se senta no alto da escada trófica, onde a energia é inerentemente escassa e cara. Apenas com reformulação cuidadosa da ração, substituindo farinha de peixe por proteínas vegetais e farinha de insetos, começamos a recuperar alguma eficiência. Em outras palavras, mesmo quando cultivamos carnívoros, estamos constantemente tentando arrastá-los para baixo na pirâmide energética, alimentando-os como herbívoros disfarçados. Então por que galinhas, porcos e gado se tornaram as superestrelas planetárias da produção de carne? As galinhas são conversores de energia minúsculos. Dê a elas grãos, insetos, restos de cozinha, e elas os transformarão em ovos e carne a velocidades surpreendentes. Uma galinha pode botar centenas de ovos por ano. São centenas de pequenos pacotes de nutrientes densos, construídos principalmente a partir de sementes e invertebrados que não queremos comer. Elas crescem rápido, reproduzem rapidamente e não precisam de muito espaço. De um ponto de vista energético, galinhas são um dos elos mais eficientes entre plantas e bocas humanas. Os porcos são os recicladores definitivos. Nos sistemas agrícolas tradicionais, eles varrem o que nada mais quer. Cascas, grãos estragados, subprodutos de fabricação de cerveja ou tofu, frutas caídas até ossos. Eles podem viver do que de outra forma apodreceria. Você não está apenas alimentando porcos. Você está comprimindo fluxos de resíduos de volta em calorias utilizáveis. Energeticamente, isso é enorme. Você está recuperando energia que teria sido perdida inteiramente. O gado fica em terras que muitas vezes não podemos usar para culturas, em costas íngremes, pastagens semiáridas, pastos frios.
Eles comem celulose que não podemos digerir e a transformam em proteína e gordura. Em ambientes onde humanos não podem cultivar colheitas densas, herbívoros são a única maneira de transformar biomassa vegetal selvagem em algo que podemos comer. É por isso que o pastoralismo, criar gado, ovelhas e cabras, se espalhou por vastas extensões da África, Ásia e Europa. Não era sentimento, era lógica energética. À medida que a agricultura se expandiu para a agricultura industrial, essa mesma lógica permaneceu no comando, mas ficou mais afiada, mais dura e mais mecanizada. Confinamentos modernos, galpões de frango e operações de porcos são essencialmente máquinas gigantes para maximizar a transferência de energia de plantas para pessoas. Criamos animais para crescer mais rápido, ganhar mais músculo e converter ração com mais eficiência. Otimizamos a dieta para que o máximo de calorias possível vá para tecido comestível em vez de osso, pelo ou vagando por aí. Controlamos temperatura, luz, doença. Em termos energéticos, estamos tentando minimizar cada vazamento no sistema. Você pode ver a sombra da regra de 10% em cada planilha usada por uma empresa do agronegócio. Taxas de conversão alimentar, curvas de crescimento, rendimento de carcaça. Não é enquadrado como ecologia, mas é a mesma equação. Quanta energia vegetal entra? Quanta carne comestível sai? Quanto é perdido ao longo do caminho? E isso nos traz a uma nova fronteira na história da domesticação, proteínas alternativas. Se herbívoros são mais eficientes que carnívoros, o que é mais eficiente que herbívoros? As próprias plantas. Quando você come feijão, lentilhas ou tofu, você está apenas um passo acima da grama na pirâmide energética. Não há vaca ou porco entre você e o sol. As perdas são menores. É por isso que, caloria por caloria, dietas baseadas em plantas geralmente requerem menos terra, menos água e menos entrada geral de energia do que dietas pesadas em carne. Você encurtou a cadeia. Insetos oferecem outro caminho. Muitas espécies de insetos são ultra eficientes em transformar resíduos vegetais ou biomassa de baixo valor em proteína. Eles são pequenos, de sangue frio, e não gastam energia se mantendo aquecidos. Em termos de transferência bruta de energia, uma fazenda de grilos parece muito mais com um rebanho de herbívoros hipereferentes do que com um bando de leões. Mesmo carne cultivada em laboratório, se algum dia escalar economicamente, é basicamente uma tentativa de contornar todo o desperdício de energia de executar um animal completo com ossos, cérebros, sistemas imunológicos e movimento constante. Você alimenta células diretamente e pede que elas construam músculo, sem cascos, sem chifres, sem vagar por pastos. Em teoria, você está religando a via energética para remover o máximo de perdas possível. Todos esses experimentos, feijões, insetos, bioreatores, são realmente apenas maneiras diferentes de fazer a mesma pergunta antiga. Como obtemos o máximo de energia comestível da menor quantidade de terra, tempo e risco? Há 10 mil anos, a resposta de nossos ancestrais a essa pergunta foi colocar cordas em cabras em vez de leopardos. Eles não tinham planilhas ou modelos ecológicos, mas eles tinham algo ainda mais implacável: testes de sobrevivência que duraram gerações. Qualquer comunidade que tentasse viver de predadores domesticados teria sido superada pela concorrência, morta de fome ou simplesmente varrida pela matemática. A revolução da domesticação não foi apenas sobre domar animais. Foi sobre alinhar a cultura humana com a aritmética oculta da cadeia alimentar. Herbívoros venceram. Predadores perderam não porque gostássemos mais de vacas do que de leões, mas porque o universo cobra um imposto de energia brutal em cada passo acima da escada. E quando toda a sua civilização depende de quanta comida você pode espremer de um pedaço de terra, você não discute com esse imposto. Você constrói seu mundo em torno dele. Então, se a regra de 10% torna a carne de predador um negócio tão ruim, por que algumas pessoas fazem isso de qualquer maneira? Por que a barbatana de tubarão em mesas de banquete, no leste da Ásia? Carne de urso em panelas de ensopado siberianas, crocodilo em churrascos em partes da África e Austrália. Se comer predadores é uma estratégia tão perdedora, como algum desses hábitos sobreviveu? Porque a evolução não se importa com regras no abstrato. Ela se importa com situações. E em algumas situações,
A matemática de custo-benefício vira apenas o suficiente para que os humanos subam na cadeia alimentar, mesmo que apenas um pouco, mesmo que apenas às vezes. Comece com um dos casos de teste mais duros da Terra, o Ártico. Imagine uma paisagem onde as plantas mal existem. Sem campos de trigo, sem árvores frutíferas, sem pastagens exuberantes, apenas gelo, neve, líquens agarrados à rocha, breves flashes de grama de tundra, em um verão que parece mais uma pausa no inverno do que uma estação real. Se você quer calorias aqui, você tem que tirá-las de animais. Não há plano B. Esse é o mundo dos Inuit e outros povos árticos. E naquele mundo, a regra de 10% ainda se aplica, mas as opções são diferentes. Você não pode criar vacas quando não há grama. Você não pode confiar em nozes e frutas silvestres quando a estação de crescimento é algumas semanas frenéticas. Então eles foram onde a energia já estava. Focas, baleias, morsas e às vezes predadores terrestres como ursos polares. Animais maciços vivendo de oceanos que fizeram o trabalho duro de capturar luz solar a milhares de quilômetros de distância. Caçadores-coletores em regiões temperadas podiam se dar ao luxo de ser exigentes. Eles podiam escolher os herbívoros e deixar os carnívoros em paz. Caçadores árticos não tinham esse luxo. Se um urso polar aparece perto do seu acampamento, isso não é apenas uma ameaça. São várias centenas de milhares de calorias em pernas, carne, gordura, órgãos, pele, ferramentas, roupas, em um lugar onde uma caçada perdida pode significar morte. Deixar isso passar seria seu próprio tipo de suicídio. Mas mesmo aqui note o padrão. Ursos não são comida do dia a dia. Eles são raros, perigosos e muitas vezes cercados de tabus. Muitas tradições Inuit tratam caçadas de urso polar com ritual intenso. Pessoas específicas podem comer partes específicas, certos órgãos são evitados ou alimentados apenas para cães de trenó. Conhecimento sobre quais tecidos são tóxicos, quais parasitas observar, quais métodos de cozimento são mais seguros. Isso é tudo armadura cultural contra as desvantagens de comer um predador de topo. A regra de 10% não desapareceu no Ártico. As pessoas apenas se encontraram em um canto do mundo, onde as regras usuais sobre o que é eficiente tiveram que se dobrar em torno do que é possível. Mova-se para o sul, para florestas boreais e cadeias de montanhas onde ursos também vivem, e você vê um padrão diferente. Caçadores siberianos, alguns grupos indígenas norte-americanos, comunidades rurais em partes do Japão e Europa Oriental. Muitos deles têm tradições de comer urso, às vezes por pura sobrevivência durante tempos difíceis, às vezes por prestígio, às vezes como efeito colateral de matar um concorrente pela mesma presa. A carne de urso é densa em calorias, especialmente a gordura, mas vem com uma etiqueta de preço. Parasitas de trichinella, toxinas bioacumuladas, sabor imprevisível. Em muitas culturas, urso não é um alimento básico diário. É uma comida rara, arriscada, muitas vezes cerimonial, algo sobre o qual você fala, não algo em torno do qual você constrói uma culinária. Tubarões contam uma história semelhante, mas em um ambiente diferente. Imagine navegar por dias em oceano aberto, sem terra, sem fazendas. Suas calorias vêm de abaixo da superfície, ou não vêm de forma alguma. Se um tubarão gigante aparece, você não está olhando para um problema de nível trófico abstrato. Você está olhando para comida, músculo, óleo, cartilagem, energia. Através dos oceanos Pacífico e Índico, culturas pesqueiras tradicionais às vezes comiam tubarão. Mas, novamente, note o padrão. Tubarão é frequentemente especial, não padrão. Em partes da Polinésia, carne de tubarão era reservada para indivíduos de alto status. No Japão, algumas espécies de tubarão eram vistas como comida de emergência para comunidades pobres. Em muitas áreas costeiras chinesas, o corpo do tubarão poderia ser comido quando capturado. Mas as barbatanas, a parte menos útil caloricamente, tornaram-se símbolos de riqueza e status na sopa de barbatana de tubarão. De uma perspectiva de 10%, isso é quase sombriamente engraçado. A fonte de carne menos eficiente do oceano se torna um prato de status, cuja função principal não é nutrição, mas sinalização. Você não está comendo barbatana de tubarão porque é uma barganha energética. Você está comendo para mostrar que pode se dar ao luxo de desperdiçar energia. Mercados de carne exótica modernos estenderam esse padrão.
Em restaurantes sofisticados e armadilhas para turistas ao redor do mundo, você pode encontrar hambúrgueres de leão, espetinhos de crocodilo, linguiça de jacaré, vinho de cobra, até carne de tigre enlatada em alguns mercados negros. Estes não estão alimentando as massas. Eles estão alimentando outra coisa. O desejo humano de se sentir especial, poderoso, aventureiro. A carne de predador sobrevive no mundo moderno como uma novidade, um desafio, um luxo. A matemática ecológica nunca foi embora. Nós apenas saímos dela temporariamente porque combustíveis fósseis e agricultura industrial nos inundaram com calorias baratas de herbívoros. Quando você está cercado por frango de R$ 15 e carne bovina subsidiada, você pode se dar ao luxo de transformar um predador de topo em um assunto de conversa. Mas há outro conjunto de predadores que comemos o tempo todo, sem pensar duas vezes, sem nenhum drama. Pense no seu último prato de frutos do mar. Camarão, caranguejo, lagosta, talvez um bom filé de bacalhau ou salmão. No oceano, quase tudo está comendo outra coisa. Embora camarões, muitos são pequenos predadores aspirando vermes, minúsculos crustáceos, ovos, larvas. Caranguejos são oportunistas onívoros, felizes em rasgar qualquer coisa que possam pegar. Bacalhau e muitas espécies de peixes brancos são caçadores vorazes de peixes menores e invertebrados. Salmões passam grande parte de suas vidas como predadores em águas abertas, perseguindo peixes em cardumes. Não os enquadramos como comedores de carne porque são pequenos ou vivem debaixo d'água. Mas troficamente muito do corredor de frutos do mar fica significativamente acima das plantas. Então por que isso parece diferente de bifes de leão? Porque a pirâmide energética do oceano é construída em uma base ridícula. Fitoplâncton e algas capturam luz solar em uma escala que faz pastagens terrestres parecerem plantas de casa. Esses produtores primários microscópicos alimentam vastos enxames de zooplâncton, que alimentam peixes pequenos, que alimentam peixes maiores, que alimentam o salmão e bacalhau no seu prato. A regra de 10% ainda se aplica, mas quando a pirâmide é tão larga na base, alguns passos para cima ainda podem suportar biomassa enorme. Você pode ter pescarias prósperas de predadores de nível médio, porque a produtividade de base do oceano é massiva e mais contínua do que a maioria dos sistemas terrestres. Humanos exploram essa faixa média a superior. Camarões, caranguejos, muitas espécies de peixes, sem colapsar toda a rede alimentar imediatamente. Pesque demais por tempo suficiente e você vai. Mas essa é uma parte diferente da história. Répteis adicionam ainda outra ruga. Viaje por partes do sul americano e você encontrará jacaré em cardápios. Vá para a África Ocidental e Central e crocodilo aparece em mercados. No Sudeste Asiático, lagartos monitores, cobras e crocodilos aparecem em pratos tradicionais. Alguns grupos amazônicos comerão jacaré quando a oportunidade surgir. A maioria desses animais são predadores, ou pelo menos caçadores ativos. Ainda assim, novamente, eles raramente se tornam o pilar principal de qualquer culinária. Eles são usados como proteínas suplementares, oportunidades sazonais, alimentos de prestígio ou coisas que você come quando nada mais está disponível. O sabor é frequentemente descrito como frango com gosto de peixe ou como porco duro. Não tão impressionante que anula o argumento do custo energético. E escondido aqui está outro ponto sutil. Em muitas dessas culturas, as pessoas também comem herbívoros quando podem. A presença de crocodilo ou cobra no cardápio não significa que essas sociedades rejeitaram a lógica de 10%. Geralmente significa que elas estão em ecossistemas onde répteis são abundantes, relativamente fáceis de pegar em certas estações, ou perigosos o suficiente para que matá-los já faça parte de permanecer vivo. Se você tem que remover um crocodilo que caça suas cabras, queimá-lo seria um desperdício. Comê-lo é apenas fechar o ciclo. Então por que nenhum desses alimentos predadores nunca foi totalmente mainstream, se tornou as vacas, porcos e galinhas da civilização? Várias razões se acumulam juntas. Primeiro, eficiência. Você pode domesticar um herbívoro, alimentá-lo com plantas que humanos não conseguem digerir, e transformar isso em leite, músculo, esterco e trabalho. Tente isso com leões ou tubarões. Predadores precisam de comida de alta qualidade. Para criá-los em escala, você teria que alimentá-los com outros animais
que você poderia ter simplesmente comido você mesmo. Cada passo acima na cadeia é uma perda. Em um mundo pré-industrial onde cada caloria de trabalho importa, isso é suicídio econômico. Segundo risco, predadores revidam. Eles mordem, arranham, mutilem e matam. Uma espécie que você pode pastorear, ordenhar e cercar é um investimento de longo prazo, muito mais seguro do que uma que vê você como um rival ou presa. Herbívoros podem entrar em pânico e pisoteá-lo, claro, mas eles não o espreitam. Terceiro, doença e toxinas. Comedores de carne correm riscos mais altos de abrigar parasitas bem adaptados a corpos de mamíferos ou aves. Eles ficam no final das cadeias de bioacumulação, especialmente em ambientes poluídos modernos. Ursos com altas cargas de mercúrio de peixes, tubarões embalados com metais pesados, grandes répteis carregando parasitas e toxinas de tudo que comeram. Ao longo de gerações, culturas notam padrões. Aquela carne te deixa doente com mais frequência. Esses padrões se tornam tabus, histórias, regras religiosas. Quarto, previsibilidade. Herbívoros podem ser cercados, criados, contados. Você pode planejar suas colheitas. Predadores são solitários, territoriais, de amplo alcance. Suas populações crescem e entram em colapso, com a saúde de ecossistemas inteiros. Você não pode construir cidades estáveis em um suprimento de alimentos que desaparece toda vez que os estoques locais de peixes caem ou a população de veados entra em colapso. Finalmente, cultura. Uma vez que a agricultura decolou, as sociedades que se inclinaram para a domesticação de herbívoros e cultivo de plantas puderam sustentar populações maiores e mais estáveis. Suas culinárias se solidificaram em torno de grãos, feijões e carne dócil. Comer predadores sobreviveu nas margens, climas extremos, economias de fronteira, exceções rituais, mercados de luxo, mas nunca formou a espinha dorsal de uma civilização. Em outras palavras, as exceções realmente destacam a regra. Quando humanos comem predadores, é quase sempre por causa de necessidade, simbolismo ou curiosidade, não porque é um bom negócio energético. A regra de 10% ainda está lá no fundo, moldando o que é fácil, o que é lucrativo, o que escala. Podemos desafiá-la temporariamente, contorná-la, ou transformá-la em um espetáculo para comensais aventureiros, mas construir um sistema alimentar inteiro em comedores de carne. Nossos ancestrais tentaram a matemática, mesmo que apenas inconscientemente, e se afastaram. E quanto mais fundo você olha para nossos pratos, para o que comemos casualmente, o que comemos apenas em desafios e o que nem pensamos como predadores, mais você começa a ver aquela aritmética invisível correndo por baixo de tudo. Agora amplie. Esqueça por um segundo sobre humanos, predadores, supermercados, ética. Imagine que você está olhando para a Terra do jeito que um ecologista alienígena poderia. Sem fronteiras, sem países, apenas fluxos de energia. A luz solar atinge o planeta. As plantas capturam uma fração minúscula dela. Animais comem as plantas. Outros animais comem esses animais. A cada passo, cerca de 90% da energia desaparece em calor, movimento, desperdício e custos de sobrevivência. Apenas cerca de 10% chega ao próximo corpo na cadeia. Esse vazamento simples, essa perda constante, silenciosamente, escreve as regras para tudo que está vivo. Decide quantos predadores um ecossistema pode suportar, quão altas as florestas crescem, onde desertos se formam, quantos humanos podem ficar de pé no planeta sem colapsar tudo embaixo de nós. E explica por que cadeias alimentares quase sempre atingem um teto rígido. Pensa em uma cadeia alimentar clássica. Grama flecha antílopes, flecha leões. A grama capta luz solar. O antílope converte um pouco daquela energia vegetal em músculo e gordura. O leão converte um pouco daquele antílope em seu próprio corpo. Cada passo perde aproximadamente 90% da energia original. Se 10.000 unidades de energia caem como luz solar, talvez 1.000 se tornem tecido vegetal. Cerca de 100 se tornam carne de antílope. Apenas cerca de 10 se tornam leão. Quando você passa de planta, herbívoro, carnívoro, você já está reduzido a migalhas. Tente adicionar outro nível. Digamos algo que come leões. Agora você está reduzido a uma unidade de energia utilizável. Você não pode construir muitos corpos com isso. Não grandes, não populações estáveis. A coisa toda começa a vacilar. É por isso que a maioria das cadeias alimentares do mundo real não continua para sempre.
Não porque a natureza carece de imaginação, mas porque a matemática se recusa. Em terra, você quase nunca vê mais de 4 ou 5 níveis tróficos. Plantas, comedores de plantas, predadores de nível médio, predadores de topo e depois carniceiros e decompositores, reciclando as sobras. Você pode esticar isso um pouco no oceano profundo, onde vias energéticas ficam estranhas e complicadas. Mas mesmo lá, você eventualmente bate na mesma parede. A regra de 10%, as perdas de energia se acumulam. Cada passo extra é outro imposto. E depois de alguns passos, não há nada sobrando para taxar. É por isso que predadores de topo são sempre raros. Não às vezes, não geralmente. Estruturalmente, matematicamente, eles têm que ser. Simplesmente não há energia suficiente no sistema para suportar milhões de tigres ou oceanos de tubarões ou pradarias cheias de lobos. Para cada leão que você obtém na savana, você precisa de milhares de antílopes. E para cada antílope, você precisa de um tapete de plantas. Quanto mais alto você fica, mais fino o ar fica. Agora, coloque humanos de volta na imagem. Durante a maior parte de nossa história, nos comportamos como um onívoro de alimentação mista em algum lugar no meio da rede. Um pouco de caça, muito de coleta, necrófago quando podíamos oportunisticamente, subindo e descendo a cadeia dependendo da sorte e da estação. Então algo aconteceu que quebrou a lógica energética antiga. Paramos de apenas participar de redes alimentares e começamos a redesenhá-las. Quando inventamos a agricultura, hackeamos a regra de 10% de uma maneira muito específica. Não a fizemos ir embora. Simplesmente começamos a manipular o sistema para que mais de cada fatia de 10% acabasse em nossas bocas em vez de em outras espécies. Olhe para um campo de trigo do espaço, ou um milharal ou um arrozal. O que você está vendo é um ecossistema sequestrado. Terra que poderia ter sustentado toda uma rede de plantas, insetos, pássaros, répteis e mamíferos foi simplificada em uma ou duas espécies mais humanos. Em vez de herbívoros selvagens comendo essas plantas, nós colhemos as plantas diretamente. Em vez de deixar predadores comerem os herbívoros, nos tornamos o predador ou domesticamos os herbívoros e os comemos nós mesmos mais tarde em nossa programação. Toda vez que comemos plantas diretamente, estamos agindo como consumidores primários. Estamos colhendo aqueles primeiros 10% das próprias plantas. Toda vez que comemos carne bovina, ou porco, ou frango, estamos comendo principalmente no próximo nível acima e pagando o imposto energético de 90% que vem com isso. É por isso que você pode alimentar muito mais humanos por hectare com grãos, feijões e vegetais do que com vacas. A regra de 10% não é um slogan vegano. É apenas física. Quando humanos descobriram a agricultura e depois a expandiram, estávamos efetivamente fazendo algo que os humanos pós-gargalo fizeram quando se espalharam da África, explorando um ambiente subitamente rico com novas ferramentas e coordenação social. Só que desta vez, o ambiente não era uma pastagem em recuperação. Era toda a biosfera. Plantamos mais, limpamos florestas, irrigamos desertos, aprendemos a armazenar energia como grão, como gordura no gado, como alimentos fermentados. Contornamos as verificações normais da natureza na população, convertendo paisagens inteiras em estômagos humanos estendidos. A energia que teria ido para redes alimentares selvagens foi desviada para as humanas. O resultado foi crescimento populacional explosivo. Assim como após aquele antigo gargalo climático, quando alguns milhares de sobreviventes se tornaram milhões, a agricultura deixou alguns milhões de forrageadores dispersos se tornarem bilhões de fazendeiros, moradores de cidades e trabalhadores industriais. É a mesma história em uma escala diferente. Mais energia controlada. Mais corpos, mais energia, mais complexidade, mais energia, mais tudo. Mas há uma pegadinha. Você não pode trapacear a regra de 10%. Você só pode mover as perdas ao redor. Quando produzimos carne industrial, estamos essencialmente construindo herbívoros e predadores gigantes assistidos por máquinas. Cultivamos plantas com fertilizantes de combustível fóssil. Alimentamos essas plantas para animais. Processamos os animais em fábricas. Refrigeramos seus corpos. Os enviamos por continentes e os cozinhamos com eletricidade ou gás. Cada uma dessas etapas vaza energia. Cada etapa adiciona outro imposto.
Quando um bife pousa no seu prato de jantar, ele carrega uma longa trilha invisível de combustível queimado, terra limpa, biodiversidade perdida e calorias desperdiçadas. É por isso que nossa posição na rede alimentar moderna é tão pesada ambientalmente. Não somos apenas mais um predador no topo de uma pirâmide natural. Somos um superpredador sentado no topo de uma montanha artificial de energia que montamos nós mesmos. E o planeta está sentindo o custo. Quando limpamos uma floresta para cultivar soja, para alimentar vacas, estamos achatando uma rede alimentar complexa de vários níveis em um funil bruto de 2 passos. Luz solar, soja, gado, humanos. As milhares de espécies que costumavam compartilhar aquela luz solar se foram. Os predadores que dependiam delas desaparecem. Os decompositores que as reciclavam perdem seus empregos. Toda a rede de energia local entra em colapso em um único tubo apontado para nós. Amplie isso através de continentes, e você obtém o mundo moderno. Vastas zonas de produção alimentar humana, de alta intensidade, alimentando cidades que se comportam ecologicamente como carnívoros gigantes. Muitas bocas nos níveis superiores, sustentadas por vias energéticas simplificadas abaixo. Este é um dos motores ocultos da mudança climática. Queimamos combustíveis fósseis para alimentar tratores, produzir fertilizantes, bombear água de irrigação, executar usinas de processamento. Dedicamos enormes áreas de terra para alimentar animais que nos alimentam, perdendo 90% da energia a cada salto. Deixamos metano vazar de gado e arrozais. Destruímos florestas que estavam armazenando carbono e capturando luz solar em redes complexas incrivelmente eficientes. Tudo isso é a regra de 10% tornada visível em escala planetária. A energia se move. A maior parte é perdida como calor e desperdício. Quanto mais passos adicionamos, mais queimamos, mais desperdiçamos, mais aquecemos o planeta. Entender isso não é apenas um exercício acadêmico. Aponta diretamente para o que escolhas alimentares sustentáveis realmente significam no mundo físico real. Comer mais baixo na cadeia alimentar, mais plantas, menos produtos animais, corta um nível trófico inteiro ou 2. Isso não é um argumento moral, é um argumento de eficiência. Menos energia perdida entre sol e estômago significa menos terra, menos fertilizante, menos água, menos emissões. Você não está mudando as regras, você está apenas jogando-as mais perto do chão, onde os números ainda funcionam. Apoiar sistemas agrícolas que imitam ecossistemas em vez de arrasá-los, policulturas, agrofloresta, pastoreio regenerativo, pode reconstruir parte da complexidade perdida. Mais espécies, ciclos de nutrientes mais estáveis, múltiplas mini-redes alimentares empilhadas no mesmo pedaço de terra com humanos como um participante em vez do único vencedor. Até pequenas mudanças importam. Trocar algumas refeições pesadas em carne por refeições centradas em plantas. Escolher frango em vez de carne bovina, ovos em vez de bife. Tudo isso está silenciosamente movendo sua pegada energética pessoal um nível ou 2 para baixo na rede. Mas há outra possibilidade no horizonte, uma selvagem. E se não precisássemos de animais de todo para obter carne? Carne cultivada em laboratório. Carne cultivada, agricultura celular, como você quiser chamá-la, é uma tentativa de quebrar uma das suposições implícitas da natureza de que se você quer músculo, você primeiro tem que construir um animal. Agora mesmo, para obter um bife de vaca, a natureza exige que você alimente uma vaca por anos. Você gasta energia enorme construindo ossos, cérebro, sistema imunológico, cascos, comportamento, um organismo inteiro vivo e respirante, apenas para eventualmente esculpir alguns músculos. A carne cultivada diz, e se pularmos isso? E se alimentarmos nutrientes diretamente para células musculares em um bioreator? Sem cascos, sem chifres, sem sistema nervoso, sem predador, apenas tecido. Em teoria, isso poderia contornar algumas das perdas de 10%. Não as termodinâmicas básicas. Você ainda tem que cultivar plantas em algum lugar para alimentar essas células. Mas muitos dos custos indiretos biológicos, movimento, calor corporal, reprodução, defesas imunológicas, você não está executando um animal inteiro. Você está executando uma máquina de crescimento controlada. Se essa tecnologia amadurecer, poderia fazer algo radical à rede alimentar global. Poderia nos tirar parcialmente do papel de predador de topo
e nos mover para algo mais estranho. Gerentes diretos de fluxo de energia. Imagine campos de culturas de alto rendimento alimentando não animais, mas bioreatores. Imagine oceanos com populações de peixes em recuperação porque nossa demanda por proteína selvagem caiu. Imagine florestas voltando a crescer porque não precisamos mais de tanto pasto. Vai funcionar em escala? Ninguém sabe ainda. As versões iniciais são ávidas por energia e caras. A regra de 10% ainda espreita no fundo, exigindo seu imposto em eletricidade, infraestrutura e matérias-primas. Talvez acabemos apenas trocando um conjunto de ineficiências por outro, mas a ideia sozinha mostra quão profundamente essa regra simples se enterrou em nosso futuro. Mesmo nossas tecnologias alimentares mais avançadas são realmente sobre a mesma questão básica. Como movemos energia do sol para o humano com menos desperdício, menos passos e menos danos? De antigas pastagens a mega-cidades modernas, de lobos selvagens a gado em confinamento, a hipotéticas fábricas de carne, a lógica não mudou. Cada mordida é uma decisão sobre onde você quer sentar na pirâmide energética global e quanto do mundo você está disposto a queimar para sentar lá. Além do seu prato de jantar, além de fazendas e florestas, além de todo o planeta, para o nível onde tudo que você já comeu, todo predador que já viveu, cada folha em cada árvore é apenas uma maneira do universo mover energia para baixo, porque é disso que tudo isso volta, termodinâmica. Não no sentido de livro didático de equações e símbolos, mas na realidade contundente e implacável de que todo ser vivo está preso dentro do mesmo sistema de contabilidade cósmica. E a regra de 10%, a razão pela qual você não come leões, é apenas a maneira como essa contabilidade aparece na ecologia. Aqui está o cerne disso. O universo tem regras sobre energia. Você não pode criá-la. Você não pode destruí-la. Mas toda vez que você a usa, toda vez que a energia é transformada, parte dela se torna inútil para fazer mais trabalho. Ela vaza como calor, como aleatoriedade, como o que os físicos chamam de entropia. A vida é a arte de lutar contra essa deriva para a desordem temporariamente, localmente, queimando enormes quantidades de energia. Uma célula tem que bombear íons, um músculo tem que contrair, um cérebro tem que disparar sinais. Tudo isso é energia sendo gasta para afastar o caos por apenas um pouco mais de tempo. Mas a conta por esse gasto é sempre a mesma. Você perde alguma energia como calor e você nunca pode recuperá-la. A regra de 10%, apenas cerca de 10% da energia em um nível trófico chegando ao próximo, é apenas entropia em roupas biológicas. As plantas capturam luz solar, mas a maior parte dessa energia as mantém vivas. Apenas uma fração vai para novas folhas, raízes, sementes, as coisas que herbívoros podem comer. Os herbívoros fazem o mesmo, os carnívoros também. Quando você chega aos predadores de topo, quase tudo foi gasto. Da perspectiva do universo, um animal comedor de carne é uma máquina extremamente cara para pegar luz solar, passá-la por várias rodadas de digestão, movimento e metabolismo e depois finalmente irradiá-la para o espaço como calor. É lindo, mas é desperdiçador, tem que ser. É por isso que sempre há menos predadores do que presas. É por isso que as populações de predadores são frágeis, instáveis, facilmente eliminadas. E é por isso que quando seus ancestrais estavam decidindo o que valia a pena caçar, capturar, criar e alimentar, eles quase nunca escolheram carnívoros. O universo já havia feito essa decisão por eles. Mas isso não é apenas sobre fazendeiros antigos e bifes de leão ausentes. Esta escada de energia tem moldado a vida na Terra desde o início. Volte bilhões de anos. Os primeiros organismos eram basicamente pequenos parasitas químicos em gradientes de energia geológica, alimentando-se de calor de fontes termais, em moléculas simples, qualquer energia que pudessem arrancar de um planeta hostil. Então a fotossíntese evoluiu, e de repente, a Terra tinha uma nova maneira de explorar o orçamento de energia cósmica, luz solar. Plantas e algas transformaram fótons em ligações químicas. Elas se tornaram a base de quase toda a rede alimentar. Todo o resto, direta ou indiretamente, se conectou àquele fluxo. Uma vez que você tem produtores primários, o resto da pirâmide é basicamente inevitável. Organismos evoluirão para comê-los. Outros organismos evoluirão para comer aqueles.
Predadores aparecerão. Depois predadores maiores, depois especialistas que comem apenas certos tipos de presa. Mas a regra de 10% continua puxando todos de volta à realidade. As pirâmides ficam altas o suficiente e depois param porque simplesmente não há energia suficiente restante no topo para suportar mais lágrimas. Essa restrição se escreveu na história da vida. Ela limita o tamanho dos ecossistemas, o número de espécies que podem suportar, quão grandes os animais podem ficar, quantos predadores de topo podem existir de uma vez. Ela até molda a própria evolução. Traços que economizam energia, melhor isolamento, músculos mais eficientes, estratégias de forrageamento mais inteligentes são recompensados. Traços que desperdiçam muita energia são apagados. Se você reproduzisse a história da Terra do zero várias vezes, as espécies exatas mudariam. 100 leões, talvez, 100 humanos. Mas você ainda obteria algo como a regra de 10%. Você ainda obteria pirâmides de energia. Você ainda obteria um mundo onde predadores de topo são raros, caros e frágeis. E você ainda obteria a mesma lógica básica. Comer predadores é um luxo, não uma estratégia. A matemática simplesmente não funciona. Por quase toda a história da Terra, todo organismo estava completamente preso por essa matemática. Você poderia se mover dentro das regras, tornar-se mais eficiente, encontrar novas fontes de alimento, cooperar, migrar, mas você nunca poderia sair do sistema. Então, recentemente, e por recentemente queremos dizer as últimas dezenas de milhares de anos, uma espécie começou a trapacear. Sua espécie. Humanos fizeram algo que nenhum outro animal fez em escala. Descobrimos como explorar fluxos de energia para os quais não evoluímos. O fogo nos permitiu desbloquear calorias de alimentos que de outra forma seriam mal comestíveis. Cozinhar carne e raízes efetivamente nos deu mais de 10% do que estávamos comendo, porque estávamos fazendo parte da digestão fora do corpo. Mais tarde, a agricultura nos permitiu comprimir enormes quantidades de energia solar em campos de grãos e rebanhos de herbívoros. Não estávamos apenas caçando o que a natureza fornecia mais. Estávamos engenhando a base da pirâmide, arando, irrigando, fertilizando, criando para maximizar a quantidade de energia que acabava em bocas humanas, não em ecossistemas selvagens. E então veio a verdadeira ruptura com o passado. Combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural. Eles são apenas luz solar antiga, armazenada nos corpos de organismos há muito mortos, concentrada ao longo de centenas de milhões de anos. Quando começamos a queimá-los, não estávamos apenas vivendo da safra deste ano de fótons. Estávamos explorando uma conta poupança planetária que levou eras geológicas para construir. Tratores, fertilizantes feitos de gás natural, navios refrigerados cheios de carne, fazendas industriais, estufas verticais iluminadas à meia-noite. Tudo isso somos nós. Luz solar fossilizada para dobrar a antiga regra de 10% a nosso favor. Nos ecossistemas naturais, talvez você não possa empurrar mais do que uma certa quantidade de energia através de uma cadeia alimentar antes que o sistema entre em colapso. Em um sistema alimentar industrial, você pode despejar mais energia de fora e sustentar tudo. Mas esse truque vem com sua própria conta. Você não consegue escapar da termodinâmica. Você apenas move o custo. Toda aquela energia que queimamos para cultivar, resfriar, enviar e processar alimentos não desaparece. Ela se torna calor, dióxido de carbono, escoamento de nitrogênio, colapso de pescarias, desaparecimento de solos. Localmente, construímos uma pirâmide artificial, onde humanos se sentam como superpredadores, comendo plantas e animais em escalas sem precedentes. Globalmente, a entropia continua aumentando e o planeta absorve o choque. Então aqui estamos, uma espécie inteligente o suficiente para transcender parcialmente os limites de energia que moldaram toda a vida antes de nós, mas ainda não inteligente o suficiente para evitar desestabilizar o sistema que nos mantém vivos. O que levanta uma questão: como é a comida em um futuro onde realmente levamos essa matemática energética a sério? Algumas possibilidades já estão na mesa, literalmente. Dietas pesadas em plantas são um movimento óbvio. Se você come mais perto da base da pirâmide, você desperdiça menos energia. Menos passos entre luz solar e seu estômago significa menos perdas em cada estágio.
Isso não significa nenhum produto animal nunca, mas significa que a norma global de alimentar enormes quantidades de grãos para animais, para que possamos comer sua carne todos os dias, parece energeticamente absurda. Então há tecnologia que tenta religar a pirâmide inteiramente. Carne cultivada em laboratório pula o animal e cultiva células musculares diretamente. A criação de insetos transforma resíduos vegetais de baixo grau em proteína com mais eficiência do que vacas ou porcos. A fermentação de precisão usa micróbios como pequenos bioreatores, transformando eletricidade e insumos simples em gorduras e proteínas. Vá mais longe e você fica realmente estranho. Imagine sistemas alimentares onde a luz solar é capturada por painéis solares, transformada em eletricidade e depois em energia química em cubas, onde bactérias fazem tudo, desde aminoácidos até vitaminas. Sem campos, sem rebanhos, apenas conversão direta de fótons em comida através de vias projetadas por humanos. Em certo sentido, isso é apenas nós tentando construir uma pirâmide energética melhor, mais apertada, menos desperdiçadora, menos vazamentos, menos perdas, menos entropia bombeada para a biosfera, para cada caloria que comemos. Mas mesmo no cenário mais high-tech que você pode sonhar, as mesmas regras ainda estão lá no fundo. Você não pode fazer energia. Você não pode reciclá-la perfeitamente. Você só pode escolher como gastá-la e onde quer que o desperdício apareça. Esse é o soco filosófico da regra de 10%. Não é apenas uma curiosidade ecológica, é um lembrete de que tudo sobre sua vida, o que você come, como você vive, que tipo de civilização você pode construir, é restringido pela matemática em que você nunca votou. Seus ancestrais não se sentaram e calcularam eficiências tróficas quando decidiram domesticar ovelhas em vez de hienas. Eles sentiram as consequências em seus estômagos, em suas taxas de sobrevivência, na estabilidade de suas aldeias. Predadores eram raros, perigosos, lentos para crescer e energeticamente caros. Herbívoros eram abundantes, previsíveis e conversíveis em leite, lã, trabalho e carne. O universo fez a matemática. Eles apenas seguiram os resultados. E isso nos traz de volta ao mistério original. Por que humanos não comem comedores de carne? As pistas sempre estiveram na sua frente, na forma de redes alimentares, na escassez de predadores de topo, no tamanho da seção de carne bovina do seu supermercado, comparado ao seu canto de carnes exóticas, na maneira como cada ecossistema na Terra afina à medida que você sobe na cadeia. Você não estava olhando para uma lacuna na cultura humana. Você estava olhando para a sombra da termodinâmica no seu prato de jantar. Então agora a pergunta não é: por que não comemos leões? Você sabe essa resposta. A pergunta é algo muito mais difícil. Agora que entendemos as regras energéticas que construíram nosso mundo e agora que somos poderosos o suficiente para dobrá-las, que tipo de relacionamento com comida e energia escolhemos a seguir? Imagine isso. Você se senta para comer, nada dramático, sem ventos da idade do gelo uivando do lado de fora da caverna, sem dentes de sabre espreitando no escuro. Apenas você, um prato de comida. Talvez uma tela brilhando na sua frente. Parece completamente comum, mas escondido naquele momento está a mesma aritmética brutal que moldou nossos ancestrais, nossas civilizações e todo o mundo vivo. Cada mordida no seu prato é um recibo, não por reais, mas por energia. E os números são feios. Aquela vaca, ela transformou grama em músculo com talvez 10% de eficiência. A grama transformou luz solar em açúcar com talvez 1% de eficiência. Quando aquele bife chega até você, você está tirando a espuma do topo de uma longa cascata de perdas de energia. E se você está comendo um leão em vez de uma vaca, você estaria tirando a espuma da espuma. Culinária de predador em predador é como tentar viver das gorjetas, das gorjetas, das gorjetas, em uma economia quebrada. A natureza não paga essa conta. Esta é a revelação silenciosa por trás de tudo que estivemos falando. A regra de 10% não é apenas um fato de biologia enterrado em um livro de ecologia. É a matemática oculta do seu prato de jantar. Decidiu quais animais domesticamos e quais ficaram atrás das barras do zoológico. Decidiu onde cidades poderiam subir, quantas pessoas poderiam viver lá, o que impérios poderiam alimentar seus exércitos,
Quais culturas poderiam poupar mentes para a arte, ciência e filosofia, em vez de gastar cada hora acordada caçando carne que era muito cara em termos energéticos para perseguir? A energia é a moeda invisível da história. Nossos ancestrais não ficavam sentados fazendo cálculos sobre níveis tróficos, mas suas escolhas estavam sendo classificadas pela física o tempo todo. Grupos que tentaram viver alto demais na cadeia alimentar, perseguindo principalmente predadores, foram martelados pelos números. Caçadas longas, presas escassas, retornos instáveis, uma temporada ruim, e todos morriam de fome. Grupos que se inclinaram para herbívoros e plantas, que descobriram como colher a energia mais barata, mais baixa na pirâmide, poderiam sustentar mais crianças, mais anciãos, mais especialistas, fazendeiros, oleiros, metalúrgicos, contadores de histórias, sacerdotes, cientistas. A própria cultura é o que acontece quando a energia se torna previsível o suficiente para que nem todos tenham que passar todos os dias perseguindo calorias. Essa é a verdadeira reviravolta. A regra de 10% não apenas moldou cadeias alimentares. Ela esculpiu línguas, mitos, rotas comerciais, estratégias de guerra. Está assada em quais animais aparecem como deuses e monstros e quais aparecem assados em espetos. Está escrita em tabus alimentares religiosos, histórias de fome, épicos de migração. Cada civilização que já existiu teve que negociar com a mesma equação implacável. Até onde na escada podemos comer antes que a dívida energética nos quebre? E você ainda está vivendo dentro dessa negociação. Quando você escolhe frango em vez de carne bovina, ou lentilhas em vez de ambos, você está subindo e descendo aquela pirâmide energética. Quando governos discutem sobre o uso da terra e política climática, eles estão realmente discutindo sobre quanto do orçamento de fotossíntese do planeta podemos nos dar ao luxo de queimar a cada passo da cadeia alimentar. Quando falamos sobre dietas sustentáveis, limites planetários e o futuro de 8 bilhões de humanos, estamos falando sobre a regra de 10% sem dizer seu nome. Então, da próxima vez que você olhar para o seu jantar, hambúrguer, salada, sushi, o que for, pause por meio segundo. Pergunte quantos passos do sol é isso? Quantas perdas se acumularam para colocar isso no meu prato? Quantos mundos alternativos desapareceram porque a matemática da energia disse não? Porque uma vez que você vê, você não pode deixar de ver. Sua cozinha se transforma em um pequeno campo de batalha silencioso de decisões ecológicas. Sua geladeira se torna um mapa de fluxos de poder ocultos. A civilização encolhe para algo íntimo. Um garfo, um prato e um universo de física zumbindo por baixo. Se você quiser continuar explorando essas leis ocultas que silenciosamente dirigem sua vida, a matemática energética por trás de sua comida, sua cidade, sua espécie, certifique-se de deixar seu like para que o YouTube saiba para mostrar mais desse tipo de coisa. Se inscreva se ainda não o fez. E ative o sininho para não perder o próximo mergulho profundo nas regras secretas da natureza. Adoraria ouvir de você nos comentários. Me diga de onde você está assistindo, que cidade do Brasil e como sua cultura alimentar local se encaixa nesta história. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador, de onde você é? O que devemos explorar a seguir? Economias de comida de rua, animais sagrados, porque algumas culturas dependem tanto de carne e outras não. Deixe suas perguntas e ideias abaixo. Muitos vídeos futuros começam exatamente aí. E se você quiser ir um passo além, pode se juntar à nossa assinatura do canal aqui no YouTube. É totalmente opcional, mas ajuda a gastarmos mais tempo em pesquisa profunda, animações e o tipo de histórias de longo formato que a maioria dos algoritmos não recompensa. Se isso não for para você, sem problemas. Apenas assistir, curtir e compartilhar já é uma grande ajuda. Seu prato de jantar não é apenas comida, é uma história comprimida de luz solar, evolução e tomada de decisão humana.